Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Convidar a todos para a leitura bíblica. Se você puder, se coloque em pé comigo. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade de estarmos na sua casa nessa noite, podendo adorá-lo e servi-lo na beleza da sua santidade. Capítulo 27 dos Atos, versículo 9. Quem encontrou como um sinal, diga amém. Diz o texto: passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenície, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à deriva. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à deriva. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém. Pode tomar o seu assento. Uma leitura um pouco extensa, mas necessária, para que os irmãos entendam todo o contexto do que Paulo estava vivendo nesse momento.
Paulo estava sendo levado à Itália, ele havia apelado para César, e como cidadão romano tinha o direito de sua defesa e julgamento pelo imperador. Paulo, então, ele parte para essa viagem. E a gente sabe, amados irmãos, que imprevisto acontece na vida de todo mundo. Você pode estar em direção à vontade de Deus, como Paulo mesmo disse que o Senhor havia lhe informado, que era necessário que ele fosse a César e testemunhasse ao imperador. Os irmãos se lembram que Paulo, quando foi chamado, ele foi chamado para falar a pequenos e a falar também aos grandes. E Paulo tinha a missão de testemunhar Cristo ao homem mais poderoso da sua época, que era César. E os caminhos de Deus, eles são caminhos, às vezes, contraditórios, porque a maneira de Paulo chegar até o seu objetivo final não era uma maneira convencional, não era do jeito que a gente planeja realizar uma missão. Paulo foi levado para ser julgado, mas nesse caminho, nessa estratégia divina, Paulo estaria diante do homem que Deus queria que Paulo anunciasse a ele o evangelho e o testemunho de Cristo. Então os caminhos de Deus, eles são incompreensíveis para nós, mas o importante é nós entendermos que estamos no propósito de Deus, e que independente do caminho e das circunstâncias, se Deus nos levantou e se Deus nos elegeu para realizar tal obra, Ele vai garantir, Ele vai responsabilizar-se e o nome de Jesus será glorificado. Pode aparecer tempestade no caminho, pode aparecer ventos no caminho que se levantem, o próprio caminho pode ser difícil para nós entendermos, mas se é Deus conosco, nós vamos chegar até o destino e o nome de Jesus será glorificado. E nesse texto eu aprendo algumas lições que rapidamente eu quero compartilhar com a igreja. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem, o título é Lições da Tempestade. E se tem uma coisa que chega e a gente não quer, mas chega, é a tempestade. A tempestade, ela vem. A primeira lição que eu aprendo, amados irmãos, versículo 11. No versículo 10, Paulo havia dito aos homens daquele navio que eles passariam por um incômodo, que eles iam ter dano, mas eles não acreditavam na palavra de Paulo, eles não deram crédito à palavra do homem de Deus. E o versículo 11 diz que o centurião, o oficial romano que tinha poder sobre aquela viagem, ele era autoridade naquele navio, e a decisão dele, a palavra dele, era maior do que a palavra do mestre, e maior do que a palavra do piloto. O mestre poderia ser o capitão ou o dono do navio, e o piloto era o timoneiro, aquele que ia conduzir. Mas a palavra que determinava o caminho, como se faria a viagem, era dada pelo centurião. E Paulo então fala para ele: olha, nós vamos ter dano se a gente sair daqui. Deus falou comigo. Mas o centurião preferiu acreditar na palavra do mestre e na palavra do piloto. Então a primeira lição que eu aprendo: não confie cegamente
nas suas habilidades e competências, porque até os experientes podem errar. Até quem tem experiência pode falhar. O centurião não acreditou em Paulo porque que experiência que Paulo tinha de navegação? A experiência de um leigo. Então ele preferiu dar ouvidos ao mestre e ao piloto. Uma atitude humana, uma atitude natural, uma atitude até coerente para quem anda nos termos do natural, do ciclo dessa vida humana. Mas para quem anda com Deus, para quem tem compromisso com Deus, a palavra certa é aquela que Deus manda. Aleluia. A palavra de Deus é maior do que a palavra do mestre, do experiente, daquele que tem a competência. Porque o homem pode ter a competência, mas quem que criou os oceanos, os ventos, os mares, é aquele que se assenta no trono de glória e que nós chamamos de Deus e nosso Pai. Um exemplo disso é Pedro, irmãos, que tinha tanta experiência em pesca, e foi visitado por Jesus e chamado por ele exatamente no momento da sua frustração. Olha como Deus pode usar até o nosso momento de frustração para falar conosco. Pedro está frustrado, não pegou nada, mas aí Jesus dá uma palavra para ele. Pedro volta para o mar, lança a rede, porque agora vai dar certo. Senhor, mas eu pesquei a noite inteira, eu usei todas as minhas técnicas e habilidades de pescador, e não deu nada. Por que eu vou fazer isso agora? Estou parafraseando. Porque eu, Pedro, eu que criei o mar, eu que mando nos peixes, Pedro, eu vou dar uma ordem para eles entrar na sua rede, Pedro. Agora você vai fazer a mesma coisa, só que debaixo da minha palavra. Oh, irmão, não confia na tua competência, não confia nas tuas habilidades, confia naquele que te escolheu, porque Ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele manda no mar, Ele manda nos ares, Ele manda na economia, Ele manda na empresa, Ele manda na política. Ele tem um caminho, Ele tem uma saída, Ele tem uma direção. Basta uma ordem dEle. E aquilo que você está fazendo há tanto tempo e não sai do lugar, vai se tornar numa pesca maravilhosa. Você crê assim e pode glorificar o nome de Jesus? Às vezes é a mesma coisa, só que a diferença é que não foi um especialista que falou. Nós estamos vivendo a era dos especialistas. Eu tenho amigos pastores que agora tiraram o título de pastor e colocou que é coach. Misericórdia. Especialista em gestão humana, já tem RH para isso. Pastor é pastor. Esse negócio de coach aí está amarrado em nome de Jesus, irmão. Sai para lá. Cuidado com especialistas. É claro que tem hora que a gente tem que trabalhar na esfera do natural. Mas quando a tempestade vem, irmão, não adianta trabalhar no natural. Você tem que ir para o joelho, você tem que orar, você tem que clamar a Deus, e aquele que repreende a tempestade, ele vai se levantar em teu favor e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Segunda lição, versículo 12 diz assim: e como aquele porto não era cômodo
para invernar, a maioria deles foi de parecer que saíssem dali, que partissem dali. A segunda lição que eu aprendo no meio da tempestade é que nós temos que abrir mão da comodidade. Quem concorda que a gente está no meio de uma tempestade? Chamada pandemia. É uma tempestade, irmãos. E tem gente que ainda não entendeu que na pandemia você tem que abrir mão da comodidade. Antes da pandemia, Geraldo Júnior, a gente comia lá em casa carne vermelha, carne de vaca, 3 vezes na semana. Na pandemia, irmão, é aquele pacote de 6 quilos de franguinho sassami, as irmãs entendem. Você compra lá no Spani, e carne vermelha é 1 vez por semana. E que não falte o ovo na mesa. Ô glória, R$15 agora, irmão, tá fácil? A bandeja com 30. Então a gente tem que abrir mão da comodidade. Não adianta querer manter um padrão alto se é hora de tempestade. Eles queriam comodidade, mas não era momento, há tempo para tudo. E em busca de uma comodidade, a Bíblia diz que eles sofreram incômodos e perdas. Tem hora que a gente tem que, aproveitar a bênção, receber, abraçar, e é tudo meu, glória a Jesus. E tem hora, irmão, que você tem que abaixar a bola. Um amigo meu chegou em casa, ele foi levar uns livros que ele tinha emprestado, e ele falou assim para mim: pastor, eu vendi 4 carros para pagar a dívida, aí eu estou com esse e estou com a picapezinha para trabalhar. E se eu não tivesse feito isso antes, eu estava perdido, porque era 6 IPVA para me pagar. Agora 2 eu estou dando conta e estou trabalhando. E estou andando de carro. Você está entendendo, irmão? A gente precisa usar a inteligência. E nesse sentido, tem decisões que a gente tem que tomar rápido. A tempestade está soprando, e tem gente que ainda não caiu a ficha. Deus está falando para você agora: é hora de você sobreviver ao vento, depois você vai colher aquilo que eu tenho na tua vida. Então sobrevive. Não é hora de buscar comodidade agora. Agora é hora de ficar vivo, irmão. Agora é hora de permanecer de pé, irmão. Agora é hora de continuar firme em Jesus Cristo. Quando o vento passar, a vitória vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Ouça o conselho dos sábios. Paulo disse: fora na verdade razoável, versículo 21, varões, ter me ouvido a mim, e não ter partido de Creta, e assim evitariam este incômodo e toda essa perdição. Então ouça a voz de Deus nessa noite. Não é tempo da gente buscar comodidade, é tempo de arregaçar a manga. É tempo de arregaçar a manga. Nesse final de semana, de sexta para sábado, eu e o Canádio trabalhamos das 9 da manhã às 2:30 da madrugada. Irmão, é demais. Mas Gideão não estava malhando trigo no lagar? É assim que tem que ser. Se a oportunidade vem, abraça ela, irmão. Deus está olhando para você, e na hora certa tudo vai se endireitar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Eu estou vendo um monte de jovem realizar alguns trabalhos
que tem jovem que olha e fala assim: meu Deus, mas fazer isso aí? Mas só ele sabe o que ele está passando, irmão. E Deus está olhando do céu e está aprovando e está falando: varão valoroso, eu sou contigo, vai nessa tua força, porque eu vou mudar a tua história. Aleluia. Terceiro conselho, ou terceira lição, ainda no versículo 12, diz o texto: mas a maioria deles foram de parecer que partisse. Terceira lição, irmão, cuidado com o que a maioria diz. Eu vou ser mais enfático: discorde da maioria sempre que for necessário. Discorde da maioria sempre que for necessário. Porque a maioria aqui no barco diz: não, vamos partir daqui, vamos sair daqui. E a maioria quase sempre está errada. O maior exemplo é a multidão gritando: solte Barrabás, crucifica Jesus. Então não vai na opinião da maioria. De Deus, ouça o conselho de Deus, e as portas vão se abrir, o nome de Jesus vai ser glorificado. Paulo disse para o centurião: você deu ouvidos à maioria, e a maioria falha. Ouça o sábio, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é atemporal e ela não se conforma com circunstâncias. Ela não está preocupada com adversidades. A palavra de Deus, ela vem quebrando todas as barreiras, igreja. Pode ter tempestade, pode ter uma opinião contrária, pode ter alguma dificuldade no caminho, mas a palavra de Deus, ela prevalece. Então fique com a palavra de Deus. Qual é a nossa opinião? É o que a palavra de Deus está falando. É o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. É isso que vai acontecer. Se a palavra está dizendo que é vida, é vida. Os irmãos não sabem disso, mas o irmão mais novo do meu pai, meu tio Marcelo, 48 anos, ele teve Covid. E quando eu fui pedir oração para a igreja, pastor Osias, que ele estava entubado, meu tio chegou a ser entubado. Quando a gente manifestou o pedido de oração na semana passada, ele com 80% do pulmão tomado, a esposa dele mandou uma mensagem para mim, falando: Marcelo está muito mal, ore por ele. Nós oramos. No outro dia ele foi desentubado, e no outro dia ele já estava na casa dele, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Jesus muda a situação. A palavra de Deus é a palavra que determina a nossa vida, igreja. Oh, glória. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Glória a Deus. Quarta lição, versículo 13. Olha que perigo isso. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Soprou um ventinho tranquilo ali. Aí eles falaram: opa, está propício para a gente poder sair. E a quarta lição que eu aprendo é: não confie nas circunstâncias. Não confie.
Tudo que eles queriam naquela hora era uma prova de que eles estavam certos e Paulo estava errado. Aí soprou um ventinho manso, eles falaram: opa, vamos embora, esse crente aí, esse Paulo é doido, ele está falando para não ir, mas olha como que o tempo está bonito. Mas o tempo muda, igreja. Pode estar raiando o sol. Quem falou com Paulo foi Deus. E se Deus falou que não é para ir, não vá. Agora pode estar caindo uma tempestade, se Deus falar para você vai, você pode ir que na hora que você der o primeiro passo, o sol vai sair. Aleluia. O caminho vai aparecer. Os recursos vão chegar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Glórias a Deus. Não se precipite. Espere a ordem de Deus. Espere a direção de Deus. Talvez se fossem no dia seguinte, ou 2 dias depois. Mas às vezes a gente é tão afoito. Eu quero, não, está dando tudo certo, eu estou ficando rico agora, eu vou abrir, eu vou fazer, eu vou ganhar. E daí vem o lockdown e a gente dança. É um momento de ter muito critério, irmãos. Agora eu estou falando como administrador de empresa. É momento de ter muito critério. É momento de receber estratégia lá do alto. Só que eu vou te dar uma boa notícia. O nosso Deus é criativo. Deus, ele pode revelar uma coisa para você que ele não revelou para ninguém. E eu estou falando pelo Espírito de Deus aqui. Deus, ele pode colocar um dom na tua vida, nas tuas mãos, que ele não colocou na mão de ninguém. Eu estou sentindo a minha carne queimar na presença de Deus aqui agora. Aleluia. Talvez você pense que é o fim para você, mas Deus, ele tem uma coisa tão grande que você nem imagina, e tudo que você precisa hoje é acalmar o pé e esperar nele, porque ele vai te revelar, ele vai te dar a direção. Pramante, ofácia. Aleluia. Glória a Deus. Não se precipite. Não é porque deu um ventinho, a gente estava aí todo animado, vamos abrir a igreja, amanhã já vai ter briga de novo, para fechar a igreja. Só que o mais lindo do crente, o que eu acho mais lindo, eu não estou rasgando seda não, é o meu pastor com quase 80 anos de idade falar aqui no púlpito, abrindo ou não abrindo igreja, a gente vai estar aqui. E se a igreja precisar de nós vamos estar aqui online, Instagram, presencial, do jeito que for, irmão, a palavra de Deus vai ser pregada. Pode fechar a igreja, mas não vai fechar a boca do crente, não. Oh, aleluia! Ramande candaraia. Pode fechar uma porta, um acesso, nós temos mais portas abertas para a glória do nome de Jesus. Alabaia sobecandaraia. Podem te proibir de entrar na igreja, mas através do celular, através do notebook, da televisão, a gente entra na sua casa e a palavra é ministrada ao teu coração para a glória de Deus. Alamande candaraia. Aleluia. Glórias a Deus. Enquanto eles pensam que estão prevalecendo, irmãos, o nosso Deus já está na frente e já está dando vitória. Oh glória! Abaia sou de candarai. Quinta lição que eu aprendo, versículo 15. E sendo navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, porque o vento era contrário,
Dando de mão a tudo, nos deixamos ir à deriva. Quinta lição que eu aprendo: não podendo navegar contra o vento. O vento era contrário. Quinta lição: esteja preparado para enfrentar os ventos e as tempestades. Esteja preparado. Jesus, ele falou em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, que aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, é comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos. Os ventos vêm, a tempestade chega, e nós devemos estar preparados. Quem não tinha feito um depósito de Bíblia, um depósito de oração, um depósito do Espírito Santo na sua vida, e veio a enfrentar essa pandemia, sofreu. Mas aquele crente que tinha uma reserva de azeite, que tinha uma reserva de Bíblia, veio a pandemia, a igreja fechou, mas ele continuou de pé na presença do Senhor. Oh glória! Esteja preparado, porque o vento vem. Ventos contrários sopram contra nós. E esse não é o detalhe importante. O vento pode ser contrário, mas Deus é favorável à minha vida e à tua vida. Você pode glorificar o nome dEle. Orecandaraia. O inferno pode ter as suas portas, mas a Bíblia diz, e são palavras de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Mas esteja preparado. Esteja preparado. Quero falar pelo menos 4 tipos de tempestades rapidamente. Primeiro, aquela que eu mesmo crio. Eu gasto mais do que eu ganho. Eu criei uma tempestade. Segunda tempestade é aquela que Deus manda. E geralmente essa vem com a nossa desobediência. Jonas, ele toma a direção contrária à vontade de Deus. A tempestade vem. Então esteja na direção de Deus, para que essa tempestade que Deus envia não chegue na sua vida e nem na minha, em nome de Jesus. Terceiro, aquela que o diabo envia. Jesus, ele fala para os discípulos: vamos passar de uma banda de um lado para o outro do mar da Galileia. Eles estão indo tranquilo quando de repente se levanta uma grande tempestade. Havia um problema climático natural ali, do orvalho do Hermon, do clima frio do Hermon se chocar com o clima tropical do mar da Galileia. Ali era tipo uma bacia, né? Ainda, e se chocava e logo se levantava uma tempestade. Mas naquela proporção, até mesmo os estudiosos dizem que havia uma influência maligna ali. E pela missão de Jesus, que era chegar até o Gadareno, que seria a chave que abriria a porta para Decápolis, para que o evangelho chegasse lá, a gente acredita que de fato o diabo queria barrar e mandou uma tempestade. Então o diabo também manda tempestade. Então esteja preparado, fica atento, porque o inimigo envia tempestade. E quarto, aquela criada pelos outros na nossa vida. O exemplo de Paulo nesse texto. Paulo quer ir para a Itália, para Roma, é a missão dele. Mas ele não precisava entrar nessa tempestade. Introduziram Paulo na tempestade.
Mas para esses 4 tipos de tempestades que podem soprar na nossa vida, o nosso Deus tem a solução, igreja. Você pode glorificar o nome daquele que dissipa toda e qualquer tempestade. O nome dele é Jesus. O nome dele é o nome mais doce. É Jesus. Quando ele levanta, a tempestade abaixa. Ore calabachúria. Quando ele se põe de pé, a tempestade tem que bater continência e falar: até logo, acabou o meu momento aqui, porque chegou aquele que é maior do que eu, aleluia. Chegou aquele que com uma palavra dele eu tenho que bater em retirada. Você crê que Jesus está aqui dissipando tempestade nessa noite e pode glorificar o nome do Senhor? Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Ramanderebia Soria. Aleluia. Você crê que Jesus ele pode chegar até lares nessa noite? Você crê que a palavra de Jesus pode nessa noite chegar até lares e tempestades serem dissipadas? Você crê nisso e pode glorificar a Deus? Oh glória! Alabaia sou. A palavra dele pode chegar até leitos hospitalares nessa noite, tempestades serem dissipadas para a glória do nome do Senhor. Orabaxere andaraia. Aleluia. Mais uma lição, versículo de número 15. E eu vou falando até quando tiver o meu tempo. O texto diz: dando de mão a tudo, nos deixamos ir à deriva. O que é ir à deriva? É ficar sem rumo, sem reação. É deixar a onda levar, porque não tem mais força. Irmãos, tem hora, principalmente no meio da tempestade, quando nós estamos usando a nossa força para tentar combatê-la, que a gente desanima. A tempestade é maior do que nós. Eu vou falar de novo para você entender. A tempestade é maior do que nós. Senão não chamaria tempestade. Chamaria brisa, ventinho, soprinho. A tempestade é maior do que nós. E às vezes a gente quer tentar lutar contra ela, usando a nossa habilidade, a nossa capacidade, a nossa influência. E irmãos e irmãs, tem hora que todas as portas da nossa vida fecham. É tempestade. É tempestade. E daí, a gente já está fraco, a gente já está surrado. A vontade é ficar à deriva. É ficar no molho. É ficar parado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Não fique à deriva. Reaja. Reaja. Levanta. Levanta. Aleluia. Não fique à deriva. O apóstolo Paulo estava já na prisão. Capítulo 3, versículo 14 de Filipenses. Preso, algemado, ele diz assim: prossigo para o alvo. Oh, meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Um homem preso falar: eu prossigo para o alvo. Irmão, ninguém aqui está preso. A gente está livre. A vida pode estar difícil, mas a gente ainda está livre. Reage, oh meu Deus. Levanta. Harabachou de Candaraia. Aleluia, se põe de pé. E o Senhor diz: eu falarei contigo. Oh glória. Não fica à deriva, levanta, reaja, porque Deus, Ele vai se manifestar na tua vida. Deus vai pelejar por nós.
Não fica olhando para o nada, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Ele tem vitória para a igreja. Ele tem propósito para a igreja. Ele tem um alvo e Ele é o próprio alvo da igreja. Então você não pode ficar parado, irmão. Você tem que reagir. Você tem que buscar o poder do Espírito Santo. Você tem que ter bom ânimo. Quando o Senhor comissiona Josué, quantas vezes no capítulo 1 ele fala: tem de bom ânimo, não tenha medo, tenha ânimo. Isso nos mostra que ter ânimo ou ter medo é uma questão de escolha. Nós determinamos aquilo que vai nos conduzir: é o medo ou é o ânimo? E nessa noite eu te digo: tenha ânimo. Tenha ânimo em nome de Jesus, porque esse Jesus é poderoso. Pode a economia da piruleta virar de perna para o ar, mas o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Pode um vendaval soprar na tua casa, mas o nosso Jesus, Ele continua tendo domínio nas suas mãos. E na hora que Ele brada, meu irmão, não tem homem grande, não tem moleque, não tem ninguém que vai dar voz ao nosso Jesus. Ele é o nome que está acima de todo nome, e diante dele todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o teu Deus. Então reage, aleluia, glória a Deus. Eu vou correr aqui, versículo 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E aqui começa uma sequência de coisas que eles vão jogando fora. E Deus manda eu te dizer nessa noite, no meio dessa tempestade: não joga nada fora. Não jogue nada fora. É no meio da tempestade, para aliviar o navio, que a gente começa a jogar fora aquilo que tem valor para nós. Nós ficamos sem rumo, nós ficamos à deriva, e a gente começa a jogar fora coisas importantes. A nossa comunhão com Deus. Quantos jogaram fora por causa do sofrimento? O casamento. Quantos jogaram fora o ministério? Por causa de uma tempestade. Mas Deus manda te dizer nessa noite: não jogue fora nada, porque eu vou te conservar. Eu vou conservar a tua casa. Não joga fora aquilo que é importante, aquilo que vai te dar estrutura para você chegar onde você tem que chegar. Irmãos, eles jogaram fora até a armação do navio. Os galeões eram navios grandes, portentosos, transportava-se neles cereais, cargas pesadas, e eles começaram a jogar tudo fora: comida, tudo que era pesado, bebida, a armação do navio. Começaram a jogar tudo que era necessário para a conservação deles. E quando a tempestade vem, às vezes a gente fica cego e começa a fechar as portas e começa a jogar fora gente da nossa vida. E Deus manda te dizer: não joga fora os relacionamentos que eu te dei, não joga fora a tua fé, não joga fora o teu sonho por causa de uma tempestade, porque a tempestade vem, mas ela vai embora no nome de Jesus. Então não joga fora nada que é importante para a sua vida.
Versículo 20, e eu vou encerrar. E não aparecendo, já havia muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Não se desespere. Não se desespere. Aleluia. Versículo 24, Paulo disse assim: não temas. Importa que sejas apresentado a César. Foi a palavra. Olha só o que diz o 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos que navegam contigo, Paulo, ninguém vai se perder. Não se desesperem, porque ninguém vai se perder. E nessa hora, eles começam a dar ouvidos a Paulo. Porque na hora que o calo aperta, irmãos, na hora que as estruturas sociais começam a balançar, na hora que o mundo procura uma solução e não encontra, ele se curva diante da voz de Deus. Agora a autoridade não é mais o mestre, a autoridade não é mais o piloto. Eles entendem que no meio da tempestade, a única voz importante a ser ouvida é a voz daquele que se assenta no trono de glória. Nós podemos estar no meio de uma tempestade, mas o nosso Deus é quem tem a última palavra. Oh, meu Deus do céu! Por isso creia em Deus e creia na palavra de Deus. O versículo 25 diz assim, e eu encerro: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como Ele me disse. Eu creio em Deus, que há de acontecer assim como Ele me disse. Paulo está dizendo: eu creio em Deus e eu creio na palavra de Deus. Pode o vento soprar, pode todas as estruturas humanas ruírem, mas eu creio em Deus e eu creio na palavra de Deus. A última palavra vem de Deus. Quem determina é Deus. Quem manda é Deus. Oh, aleluia. Quem tem o controle nas mãos é Deus, igreja. Rabai, Tenebia, Sou de Candarai. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ah, meu Deus do céu. Paulo está dizendo para eles: agora vocês estão me ouvindo. Vocês entenderam que tempestade não é coisa para homem enfrentar. Tempestade só tem um que pode parar e é Deus. E eu sirvo, eu pertenço a esse Deus. A esse Deus que repreende tempestades. Aleluia, você crê também que você pertence a esse Deus e serve ao Deus que repreende as tempestades? Se coloque de pés comigo em nome de Jesus. Eu quero orar. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei o que vem pela frente, igreja. Eu não sei o que vai ser determinado amanhã, mas eu sei de uma coisa: eu creio em Deus. E eu creio na palavra de Deus. Você crê em Deus e crê na palavra de Deus? Aleluia, crê que Ele está no domínio de tudo, que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar. Querido Deus, Pai de misericórdia,
Deus de Paulo e Deus nosso. Neste momento nós te louvamos pela tua palavra, Pai, e pedimos a ti, Senhor, que venha, Halamande Kandaramanaia, manifestando o teu poder e o teu domínio sobre todas as tempestades que tem se levantado contra nós. Pai Santo, nós confiamos em ti, confiamos na tua palavra. Nós tomamos para nós os teus conselhos e nesta hora, Senhor, te pedimos como igreja, Senhor, repreenda as tempestades, repreenda, Senhor, cada uma delas. Que os teus caminhos se abram para nós e para aqueles que estão nos ouvindo. Ó Pai, alcance essa casa, alcance esse lar, alcance esse leito, e que esse vento seja repreendido nessa hora no nome de Jesus. Aleluia, no nome de Jesus que nós clamamos a ti, ó Pai, e glorificamos o teu nome. Amém, Jesus. Deus te abençoe.